E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém? Deus, essa é a tua palavra. Que o Senhor esta noite possa nos ensinar, que o teu Espírito possa nos instruir, que nós possamos nos alimentar do Senhor. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Eu creio que todos vocês já escutaram falar do profeta Jonas. É interessante que nós, em alguns aspectos, momentos da nossa vida, nós podemos nos comparar com esse profeta. A Bíblia fala no capítulo 1 que Deus dá uma ordem para Jonas. Manda ele levantar e ir a uma grande cidade para pregar o Evangelho. E a história conta que Jonas se levantou, mas ele desceu a Jope, encontrou um navio e ele pagou a sua passagem. Para fazer a vontade do Senhor? Não, Jonas ele foi contra a ordem que Deus tinha dado para ele. E se a gente for trazer isso para os nossos dias de hoje, será que hoje nós estamos cumprindo a vontade do Senhor nas nossas vidas? Aquilo que Deus nos manda fazer, a gente tem obedecido a Ele? Ou nós estamos como esse profeta de nossas responsabilidades? Nós vimos que, abrindo um parênteses, certa vez eu estava conversando com uma pessoa e depois de algum tempo de conversa, rolou alguns assuntos e ele falou assim: mas você não é mineiro não, né? Você não é de Minas não, né? Aí eu disse: eu sou de Minas, mas eu tenho uma linha de pensamento bem diferente. Porque infelizmente a gente vê grupos de pessoas, vamos dizer, né? Muitos dizem que os indianos são muito unidos, que eles crescem juntos, e parece que o povo mineiro, os brasileiros, tem um pensamento diferente. Eu quero que você vá bem, mas eu não quero que você vá além do que eu já sou, não.
Aí eu te pergunto, tem como algum ser humano fugir da presença de Deus? Se foi Ele que criou todas as coisas? A história vai contar que quando vem um vento, vem uma tempestade, os marinheiros começam a lançar as coisas para fora do navio, para aliviar a carga, para ver se o navio, entre aspas, demorava um pouquinho mais a afundar, porque eles esperavam que o navio se afundasse mesmo. E muitas vezes, querido, quando a gente deixa de cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, as pessoas que estão à nossa volta, elas sofrem. Sofrem sem ter nada a ver com o que está acontecendo diretamente. Porque Jonas entrou naquele navio, pagou sua passagem, como qualquer um outro. E a Bíblia diz que ele desceu ao porão do navio. Então, enquanto o povo estava ali lutando, fazendo de tudo para que tudo se acalmasse, as coisas se voltassem à ordem, a Bíblia conta que Jonas estava em sono profundo. Aí eu te pergunto, como você consegue dormir diante de uma tempestade? E Jonas estava dormindo. Até o momento que os capitães, o capitão começaram a orar ao Deus deles e nada do vento cessar, da tempestade diminuir. A história conta que eles lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas e o capitão vai lá chamar Jonas. Como se fala, sua passa conta aí, como você consegue dormir? Está vendo que a gente está a ponto de perecer, nós estamos quase morrendo e você dormindo tranquilo? Quem é você? Ora ao seu Deus. Quem é o seu Deus? Ele vai e relata, não, eu sou hebreu. Eu sirvo ao Deus vivo, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Eu sirvo a esse Deus. E o capitão vai e pergunta, o que faremos para que as coisas voltem na ordem? E Jonas vai e fala, me lança no mar. Me lança que a tempestade vai se acalmar. E aquele capitão ora a Deus e pede para que Deus não impute a nenhum pecado sobre ele, sobre a vida de Jonas, que certamente Jonas morreria. E Deus, pela sua infinita misericórdia, como eu sempre digo, que a graça dele nos alcança todos os dias. Muitos não acreditam, mas a história conta que Deus enviou um grande peixe que tragou a Jonas, e Jonas ali viajou 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe. E parece que conosco não é diferente. Às vezes a gente deixa de cumprir a vontade de Deus, aparentemente está indo tudo tão bem. Um dia eu já disse aqui que nem tudo que está indo bem na nossa vida, que está dando certo, significa que Deus está aprovando os nossos comportamentos. E aparentemente estava tudo certo. Jonas encontrou o navio, pagou a passagem, embarcou, dormiu. E Deus, Ele é Deus de todas as coisas. A gente pergunta para as pessoas aí, você ama a Deus? Eu amo a Deus. Eu cultuo, eu vou na igreja. Mas por que não se envolve na obra? Porque está fugindo da sua responsabilidade. Está como Jonas. Então eu vou na igreja, eu cultuo, mas não quero fazer a obra. Nós nos identificamos com esse homem, fugindo do nosso propósito. Nós somos separados por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. Mas mesmo assim, queremos fugir dos desígnios que Deus tem
esquece até mesmo de fazer uma oração ao Senhor, pedindo a Ele a direção, pedindo que Ele nos mostre a direção a qual nós devemos seguir. Chamamos pessoas para vir para a igreja, convidamos várias pessoas, acontece comigo. No final de semana eu convidei algumas pessoas e um visitante, né, compareceu ao nosso culto. E parece que as pessoas só se acordam da situação que está vivendo quando se depara com uma dificuldade muito grande. E quando Deus envia o peixe, a Bíblia diz que Jonas, ele ora a Deus dentro do ventre, nas entranhas do peixe. Quando está tudo indo bem na nossa vida aqui, nós temos tanta dificuldade de orar, pedir a Deus a direção daquilo que nós devemos ou não devemos fazer. Na semana passada eu fiz a leitura e nem sempre, quando a gente está fazendo determinadas coisas, Deus permite cada coisa na vida do cristão, porque Paulo e Silas, eles estavam fazendo a vontade do Senhor, eles estavam pregando a palavra. Isso, algo acontece com o Adenilson, de ruim, e eu vou compartilhar com alguém, mas você está dando graças a Deus, meu amigo, você está glorificando a Deus dentro dessa situação? Porque foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles poderiam, de repente, ter murmurado, ter reclamado. Poxa, eu estava fazendo a vontade, eu estava cumprindo o meu propósito, eu estava pregando a palavra, e agora estou aqui encarcerado, estou preso. O louvor que nós entoamos na semana passada também, aliás, nós já cantamos esse louvor, perto quer estar, e nós cantamos alguns louvores que a gente às vezes não para refletir no louvor que nós estamos cantando, que nós estamos entoando. É como um casamento, hoje em dia parece que casamento virou moda, quando você vai fazer os seus votos, o juramento da aliança, prometendo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando, respeitando. Eu, como trabalho em um local que vai tantas pessoas e a gente escuta tantas barbaridades, tantas coisas, como também já aconteceu comigo no passado. Eu falo isso, né, porque eu sinto alguma vantagem, que eu sei de onde que Deus me tirou. Agora o que me importa é que eu quero permanecer onde eu estou, porque importa é para onde que eu vou. Como que tudo vai terminar? Jonas, ele ignorou a ordenança do Senhor. Mas depois que ele foi lançado no profundo, no coração dos mares, Jonas ora. E ele reconhece o Deus
cargo, porque pregar para esse povo rebelde, esse povo que nos persegue, não dá, Senhor. Não quero pregar para essa pessoa. E conosco, querido, não é muito diferente. Hoje, trazendo isso para o nosso dia a dia, nós temos Deus como Pai. E olha o mundo que nós estamos vivendo hoje. Hoje, a nossa distração, como nós fugimos da presença do Senhor. Quanto tempo passo orando? Quanto tempo passo lendo a Bíblia? Isso vai nos mostrar se a gente está perto de Deus ou se a gente está longe da presença de Deus, fugindo como Jonas. Porque quanto tempo eu passo fazendo o meu Duolingo? Quanto tempo eu passo nas redes sociais? As distrações de hoje se chamam Facebook, Instagram, e para mim é o Duolingo. Tem alguma coisa de mal fazer isso, aprender, tentar aprender uma nova língua? Não tem nada a ver, mas a Bíblia, ela nos instrui a buscar a Deus em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas. E eu não estou julgando isso para ninguém, eu estou pregando é para mim mesmo, porque às vezes eu me pego fazendo muitas vezes a sessão do Duolingo, mas meu Deus, eu nem orei. Deus, eu nem meditei na tua palavra. E assim, querido, eu imagino que é com toda a humanidade dessa geração. Os nossos filhos ficam, às vezes, até altas horas da madrugada nas redes sociais e com isso tem dificuldade de acordar cedo. E o pai, a mãe sai cedo para trabalhar. Quando chega em casa, tem que juntar lixo de casa, tem que molhar plantas. Ah, mas por que você está pregando sobre Jonas e falando sobre isso? Eu estou querendo dizer que assim como nós desagradamos a Deus, quando nós não honramos, não obedecemos a Deus naquilo que Ele nos ordena fazer, como uma das ordenanças de Deus. Deus não pediu, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Isso foi uma ordenança. Ah, mas é só para pastor, só para quem tem acesso ao público, para quem vem aqui em cima louvar, cantar, o pastor tem que pregar a palavra? Não. Essa ordenança foi para todos aqueles que creem em Jesus, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Esse mandamento do ir de pregar o Evangelho a toda criatura é para todos nós. É minha responsabilidade. A Bíblia diz que Deus vai acrescentando à igreja aqueles que vão ser salvos. Mas para ele acrescentar aqui, querido, a gente tem que pregar a palavra lá fora. Nínive ficam fora. Os gigantes estão aí fora, esperando que os valentes do Senhor preguem o Evangelho. Então, da mesma forma que nós desobedecemos o mandamento do Senhor, assim a gente espera. A gente não pede para nascer. Larissa está aí grávida. Ai, meu Deus, a Larissa está crescendo. Parece que não vai parar. Quando vai nascer? Não preocupa não. Vai doer, mas vai nascer. Tomara que não doa, que não sinta tanta dor. Que saia a criança saudável. Mas depois que essa criança nascer, querido, não adianta. A criança não tem como ela escolher ser criança a vida toda. Nasceu, vai crescer. Nós já fomos crianças. Está aí o Luquinha, criança, nós temos as crianças aqui da igreja. E nós, como pais, nós não devemos impor uma responsabilidade numa criança que a gente sabe que ela não vai dar conta de fazer. E depois que o filho cresce, lá em casa eu aprendi com meu pai, a gente podia estar no quarto, ao sair do quarto ou para a cozinha.
falaria com aquela voz de autoridade, ou então chegava na orelha: meu filho, vem cá, vou te ensinar. Você sabe que você pode deixar a luz acesa porque apaga a luz. E hoje em dia, às vezes com a criança é ofensa para o pai falar assim: filho, você saiu do quarto e não apagou a luz. Você foi ao banheiro, saiu do banheiro e a luz permaneceu acesa. Para os filhos, ai, meu pai é chato demais. A mãe manda fazer uma coisa: ah, mas ela tá chata. Tenta indicar um caminho melhor para seguir. Ah, esse velho não sabe de nada, está ultrapassado. O Google me dá todas as informações. Hoje, tudo que eu quiser procurar, eu busco na internet, nas redes sociais, eu tenho acesso a tantas coisas. E não valorizo, às vezes, a autoridade que está dentro de casa. Eu ouvi uma história semana passada e eu gostaria de aplicar parte dessa história para as nossas vidas nessa noite, e me lembrei muito dos ensinamentos que o meu velho pai nos ensinou. A história conta que um filho cresceu, tudo que o pai falava, ele ficava irritado com seu pai. E era mais ou menos as mesmas coisas: meu filho, apaga a luz. Meu filho, molha a planta. Meu filho, você molhou a planta, esqueceu a mangueira esticada e a torneira está aberta. Por que você não fechou a torneira? E às vezes a vontade do filho é sair de casa, é fugir da presença. Ah, o pai está muito chato. E a Bíblia fala que tem muitas coisas que o pai, a mãe diz hoje que o filho não vai entender. Pensa que está sendo chato mesmo, está cobrando muito. Mas depois eles vão compreender. Às vezes vai aprender com os próprios erros, quando casar, quando tiver sua própria casa, tiver seu próprio filho. E aí vai ser: poxa vida, minha mãe sempre tentou me explicar isso. Eu sempre achava que minha mãe estava chata, que minha mãe estava impulsiva, e hoje eu estou vendo tudo que eu estou passando. Parece que tem que aprender com os próprios erros, mas se a gente der ouvido, a gente aprende com os erros daquele que já errou e simplesmente não quer que o filho passe por aquele mesmo caminho onde que a gente passou e teve que aprender sentindo dor. A gente tem que instruir os nossos filhos para essas coisas. E esse rapaz, quando chegou na idade adolescente, teve a oportunidade de ir buscar o primeiro emprego. Ao chegar no local, não havia recepcionista. E quando ele foi entrar no portão, a fechadura elétrica ela estava virada ao contrário. Ele observou e colocou a fechadura da forma correta. E ele, passando pelo corredor, a luz estava acesa e ele olhou para trás, não via mais ninguém. Ele foi lá e apagou a luz. E mais à frente tinha um jardim. Ele viu que as plantas estavam molhadas e a torneira estava aberta. Ele foi lá, fechou a torneira e enrolou a mangueira. Havia muitas pessoas na fila de espera. Quando aquele homem chegou, estava lotado. Uma sala cheia, na outra também está cheia. E à medida que chamava o nome das pessoas, e sentado, ele via que as pessoas entravam e saíam rapidamente. E ele, sem entender: poxa, mas as pessoas parecem que não estão sendo entrevistadas, estão saindo rápido. Ele ficou sem entender. Em uma das salas, quando não tinha mais ninguém, o ventilador estava ligado. Ele foi lá e desligou o ventilador. E quando chegou a hora que chamou
como Deus enviou um grande peixe para que Jonas não morresse, porque nas profundezas do mar, eu já ouvi dizer que eu cortei cabelo de um rapaz em Belo Horizonte, que ele era mergulhador, e aconteceu um incidente com ele no fundo do mar. Acho que ele pegou a proteção errada e a pressão no fundo do mar fez com que o olho dele pulasse para fora. A gente olha para ele, na época que eu atendi ele, um dos olhos dele era um pouco para fora, por causa da pressão. E se Jonas não estivesse dentro das entranhas do peixe, com certeza Jonas não teria sobrevivido. Assim Deus também fez para conosco, errantes, pecadores, e Deus enviou Jesus para morrer por mim, por você. E assim como para aquele jovem conseguiu trabalho, o chefe disse que ele observava as câmeras. Assim é Deus sobre as nossas vidas nos dias de hoje. Deus contempla todas as coisas, não tem como. A história vai dizer no Salmo 139, eu vou ler aqui para vocês. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Senhor a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser que as trevas me encobriram, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Deus, ele vê todas as coisas. Nós não tem como esconder da presença do Senhor. E olha, estamos nós aqui hoje, porque muitos lá fora são convidados para estar aqui. Assim será até no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, porque é na hora que iremos prestar contas diante do tribunal do Senhor. Qual a mensagem que você quer ouvir? Vinde a mim, bendito do meu Pai, e vai para o gozo eterno que estás preparado para vós desde a fundação dos séculos, o apartai de mim. Maldito, que eu não vos conheço. E não vai adiantar, mas Senhor, em teu nome preguei. Senhor, em teu nome eu profetizei. Se nós não cumprirmos aquilo que cabe a mim e a você fazer. Como eu disse aqui, para encerrar, a criança ela não pode decidir ser criança a vida toda. Ela tem que crescer. Mas viver perto do Pai é uma decisão. Você decide. Você decide estar perto ou longe do Senhor. Porque quando você aceitou a esse Senhor Jesus Cristo, dizendo que queria Ele como um Salvador, mas antes Ele precisa ser o Senhor das nossas vidas, você está dizendo para Ele: Senhor, agora não sou eu mais quem vive, é o Senhor que me tem.
vida que agora vivo, Senhor, não pode ser mais o meu desejo, não pode ser mais a minha vontade. Seguir a Deus de perto é decisão, porque nós não venhamos fazer como o filho pródigo que decidiu sair da presença do Pai. Ele só voltou quando ele caiu em si. Ele disse: pequei contra Deus, pequei contra meu Pai. Quando voltar, querido, a gente não ter mais a vontade de ser chamado de filho. Me trata como um dos seus escravos. E Deus, ele diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que ainda ama, eu todavia nunca me esquecerei de ti. Deus, ele fala que ainda que um filho peça no pai um pedaço de pão, ele fala da serpente, do escorpião, ou seja, Deus, ele quer sempre nos trazer para perto. Assim como ele salvou a vida de Jonas, depois de ter orado, cumpriu o propósito do Senhor, que eu e você nessa noite nós possamos escolher, decidir estar perto da presença do Senhor. Que não fujamos de nossa responsabilidade a ponto de ter que passar pela situação de desejar alimentar das bolas do povo. Depois de estar numa situação terrível, lembrar que existe um Deus que cuida de mim, que cuida de você. Não pague passagem para fugir da presença do Senhor. As jovens, os jovens que estão aí, no mundão a gente fica doido para arrumar uma namorada. Cuidado. Quanto vale a passagem para entrar na sua vida? Jonas pagou uma passagem para entrar no navio. Qual que é o preço que paga para entrar na sua vida? Você que é jovem, você que é adolescente, Deus não vai te dar nada para que você fuja da presença dele. Deus não vai colocar nada em sua mão que venha afastar você da presença dele. Se algo aproximar de você e você sentir que não é de Deus, querido, rejeita. Ah, mas essa menina é tão boazinha, parece que ela respeita a mãe dela direitinho, esse rapaz é tão bacana, tão educado. Mas se não cultua a Deus, se não vem à igreja, se não quer ouvir a palavra do Senhor, cuidado, pode ser uma armadilha do inimigo para você. Mas é tão bonitinho, eu quero tanto para mim. Se você prega o evangelho e ele fala, não, eu estou novo, eu quero aproveitar minha vida. Cuidado. Pode ser a armadilha do inimigo para te tirar da presença dele, para te levar para longe da presença dele. Se está passando a mão em lugar indevido, cuidado. Um dia eu disse aqui, tem pessoas que falam assim, nossa, mas as suas filhas são tão bonitas. Daqui a pouco tem gavião rodando, voando a bordo das suas filhas. Você não fica preocupado com os ciúmes, não. Eu não fico porque eu sei que quem está guardando as minhas filhas é o Senhor. E mesmo sem ter namorado, nenhuma delas. Não é todos os dias que eu sou falho, mas sempre que eu oro, tenho certeza que a mãe da minha hora já compartilhou comigo. É que Deus não deu um namorado, mas que apresente para ela um marido, um esposo, que vai cuidar, que vai somar na vida dela. Porque tem pessoas que ficam preocupadas, olha minha filha, meu filho está namorando. A primeira coisa que você deve procurar saber
crente mesmo? Você era um cristão de verdade?